7h20, mudando de assunto agora, vamos falar sobre algo que é muito importante, é fundamental, é transformador. Educação, gente. Sim, a educação transforma a vida das pessoas, tem esse poder. E a gente vai falar agora da educação aqui no nosso estado, aqui na Bahia, porque a Bahia foi o terceiro estado do Brasil com o maior número de aprovações no Sistema de Seleção Unificada, segundo aí o Ministério da Educação, MEC. Foram mais de 22 mil aprovados. A gente já começa trazendo esse assunto com a secretária de Educação, Rovena Brito, que está aqui com a gente. E já para a gente refletir o que representa isso quando a gente fala de educação, o posicionamento que a gente tinha antes, o que a gente tem hoje. Muito bom dia, secretária, bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia, é uma alegria falar com vocês. Olha, estar aqui na Salvador FM é muito especial. Eu sei da importância que essa rádio tem para chegar para a população baiana. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E que bom, conduzido por duas mulheres. Sim. Isso é muito importante. Hoje nosso estúdio aqui está feminino. Isso faz Fora toda a Vivaldo, diferença, né? Eu queria registrar, porque as mulheres têm um poder especial de conduzir as situações mais diversas. Verdade. Então, é muito bom e, sobretudo, falar de educação, né? Falar de educação, porque é o tema que transforma as nossas vidas. O meu foi transformado minha vida foi transformada pela educação, então, e a gente está muito feliz. Eu estou aqui para a gente poder falar de boas notícias da educação, de bons resultados, que é o que a gente está colhendo agora. Nós somos o terceiro estado com o maior número de estudantes aprovados no SISU, que é o grande vestibular do Brasil, Isso. né? É o grande vestibular do Brasil. A gente tinha o vestibular antes e agora a gente tem o Enem. Em alguns lugares a gente ainda tem vestibular, mas o Enem é a grande porta de entrada para a universidade. A Bahia está figurando entre os 3 estados. E secretária, já conta pra gente o que se deve esse resultado positivo? Então, esse resultado positivo, olha, se deve ao engajamento. E aí eu não tenho nenhuma dúvida de falar assim, engajamento de professores, de gestores, da família dos estudantes e da decisão da gestão. O governador Jerônimo tomou uma decisão que foi: a gente precisa investir fortemente na educação. A gente já vê aí, eu nem preciso falar dos investimentos de infraestrutura física, por exemplo. Toda semana a gente inaugura uma escola nova, a gente acabou de convocar, eu estava conversando aqui nos bastidores com vocês sobre concurso dos professores, a gente acabou de convocar aqui quase 5 mil profissionais da educação para começar o ano letivo de 2025. Então, se deve à decisão de gestão, mas se deve ao engajamento. Esse ano de 2024, a gente fez uma ação muito estratégica, que a gente chamou de Tô Com Você no Enem. Sim. Para dizer aos estudantes: olha, a gente está com vocês. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Desde o primeiro dia de aula, então, tem aulão do Enem, tem acompanhamento para a gente fazer a matrícula, a inscrição do estudante para fazer o Enem. A Bahia, a gente começou a figurar muito bem no cenário do ensino superior e da educação desde a inscrição do Enem. O ministro Camilo, junto com o presidente Lula, numa coletiva de imprensa, falou que a Bahia foi um dos estados que teve o maior número de adesão de estudantes dos concluintes do ensino médio da rede pública na inscrição do Enem. E além da inscrição, a gente foi fazer a prova, e isso é muito importante. A gente trabalhou durante o ano os conteúdos com os estudantes. A gente tem o Tô Com Você no Enem, mas a gente teve o UPT também, que é uma ação que era antigamente um cursinho pré-vestibular. Sim. A gente tem Universidade para Todos, que a gente faz, dá um acompanhamento para os estudantes, com parceria das universidades estaduais, com monitoria, aulão de redação. Então, a gente teve aulão do Enem ao longo do ano. No dia da prova, a gente recebeu os estudantes, acolheu os estudantes. Eu fui para a porta de várias unidades escolares. Vocês acompanharam aí, a gente entregava um kit para o estudante, acolhia, dizia a ele assim: ó, esse momento é muito importante para a sua vida, mas você não está sozinho, acalme o coração, porque o dia da prova é um dia de ansiedade, tenso. E depois a gente comemorou com os bons resultados das provas da redação do Enem. A Bahia ficou entre os 4 estados com o melhor desempenho na nota de redação do Enem. Estudantes com nota de 980 pontos, de 960, de 940, são notas que eles podem concorrer a qualquer vaga no ensino superior. Sim. E a gente agora está aqui para poder falar dos bons resultados. A gente tem muitos estudantes da rede estadual da Bahia acessando a universidade, UNEB, UESB, UFES, UESC, UFBA, universidades de outros estados também, estudantes com curso de medicina, direito, mas também das licenciaturas de professor para professor, engenharia. Então, eu tô muito feliz. Eu sei que a gente tem muitos desafios. Eu não sou... tempo todo. Também falávamos sobre isso aqui antes de começar a entrevista. O tempo todo, né? Tem desafios o tempo inteiro. E educação é um processo. A gente caminha junto com as redes municipais. Isso também é muito importante, porque o estudante vem da rede municipal
e chega na rede estadual, mas todo mundo é baiano, todo mundo é do município. Então, se a gente não caminhar junto, estado e município, quem vai ser prejudicado é o cidadão, é o menino, é a família do estudante. Então, essa parceria com os municípios também faz muita diferença. A gente garantiu o transporte, por exemplo, no dia do Enem, os prefeitos, ex-prefeitos colocando ônibus. Isso. A gente garantiu o metrô gratuito para os. Então, foi. assim, foi um grande mutirão em prol da educação, e agora a gente está aí, todo mundo feliz, 22 mil estudantes baianos acessando o ensino superior. Eu Isso é pra acredito gente que comemorar. também o fato de termos um governador professor, Faz né? Isso faz toda toda a a diferença para esse olhar com a educação. E né? não é um governador professor que foi secretário da educação. Exato. Então, isso faz diferença. Ele conhece da pauta, ele Sim. acompanha de perto. Então, hoje de manhã ele já mandou mensagem. Secretário, antes de... Acho que nem saiu de casa, ou já saiu de casa, já está no gabinete. Secretário, a gente precisa debater sobre o tema do início das aulas. Então, assim, ele Perfeito. acompanha muito de perto. É uma pauta que é muito estratégica. A gente sabe como é importante. Como a educação tem o poder de virar a chave na vida das pessoas, Isso é de verdade. realizar os sonhos. Muda completamente, De transformar as vidas. Então, assim, a gente tem muitos desafios. Eu não estou aqui dourando a pílula, muito pelo contrário, eu sei de todos os nossos desafios e sei que a gente tem um coletivo, tanto de gestores, de professores, que estão engajados com essa entrega, né? E decisão de gestão e investimento. Porque não dá para fazer educação se não tiver investimento. Com certeza. Investimento em profissionais, investimento em infraestrutura física, em projetos. Então, precisa ter investimento. Só faz sentido se tiver investimento para dar conta de entregar uma boa educação. Com certeza, né, Diga? Secretária, a gente percebe, né, claro, né, houve aí nos últimos anos essa entrega de escolas com a mesma estrutura em diversos municípios, né, não só valorizar esse ensino da capital ou dos centros, né, mais próximos à capital, mas também em municípios mais distantes. É a mesma estrutura, eu já visitei uma escola dessa e, assim, é surreal no sentido, né, de que a gente não esperava, né, mas uma estrutura muito bacana que favorece muito aos jovens. Mas ainda assim tem municípios, né? A gente estava até conversando aqui ainda, mas existem ainda municípios que ainda não possuem essa estrutura. O que o Estado tem feito, vai fazer nesses próximos anos, né? Ainda tem aí mais 2 anos do governador Jerônimo Rodrigues. O que a Secretaria tem feito? Teremos mais escolas nesse formato? Capacitação de professores? Olha, Ju, deixa eu te contar, a gente tem um planejamento, eu tenho uma planilha gigante lá que eu fico monitorando município por município, quais obras a gente já licitou, quais a gente não licitou. A gente agora, o governador no começo do ano, agora dia 13 de janeiro, ele autorizou 1,3 bi em obras para a gente poder chegar para os municípios que a gente ainda não licitou unidades escolares nesse padrão. Quando não é uma unidade nova, é uma modernizada. Sim. De um prédio que já existia, tinha o terreno e a gente ampliou. Colocou campo, colocou restaurante, mas o nosso desafio é chegar para todos os 417 municípios com essa estrutura, não só nas escolas da sede, mas nos distritos, nas escolas de assentamento. A gente acabou de licitar escolas indígenas, escolas do campo. As indígenas, elas são um pouco diferentes desse padrão, porque tem o padrão da identidade do pertencimento dos estudantes indígenas, a questão da cultura e esse recorte, esse desenho. Então, foi construído um projeto arquitetônico com os povos indígenas a partir de cada localidade. Então, tem um recorte diferenciado, mas nas localidades de assentamento, aldeia, ou assentamento, campo, distrito, chega esse padrão. Salas climatizadas, teatro, laboratórios de ciência, de informática. Os laboratórios são incríveis. São mesmo. O de química e de biologia, eu fico toda vez lá, assim, olhando pro laboratório. Mas tem um teatro que, para muitos municípios, é o único e grande equipamento do município. Mas o nosso grande desafio é finalizar os municípios que a gente ainda tem, para poder cobrir com essa infraestrutura física. Salvador é um grande desafio, porque Salvador não tem terreno, a gente não tem áreas, então a gente ainda tem muitas escolas pequenas e confinadas. Então, montar uma estrutura com salas climatizadas, com teatro, com restaurante, com quadras, com campo poliesportivo nos terrenos que a gente tem em Salvador ainda é um grande desafio, mas a gente já fez 8 escolas dessas em Salvador e estamos hoje em obra em 37 escolas. Para poder botar campo, quadra. O ICEA é uma dessas escolas que a gente está em execução de obra. O Serra Vale. Sim. Então, tem várias unidades do Duque de Caxias, na Liberdade, que são escolas que já existem, mas que a gente precisava dar
essa roupagem, Revitalizar essa nova estrutura. Mas o grande desafio, além de chegar nos outros municípios, tem relação com as redes municipais. A estrutura das redes municipais. E o governador Jerônimo tem recebido os prefeitos, ele já recebeu quase 40 prefeitos e prefeitas, para a gente poder ver como é que a gente pode ajudar o município. Porque, como eu disse no começo aqui, se o estudante tem fragilidade no ensino, na alfabetização, Sim, ali no ensino fundamental, ele vai chegar no ensino médio nos 3 anos com fragilidade. Então, se a gente não caminhar de mãos dadas com os municípios, e a infraestrutura dos municípios ainda é um desafio. Então, o governador tem autorizado em muitos municípios creches, convênios de creche, o governo do estado aportando recurso para o município. Tem a parceria do presidente Lula com o PAC, para a gente poder construir escolas para os estudantes. Então, a gente está tentando construir essa grande rede de garantia de direito à aprendizagem do estudante. Eu agora comprei o desafio aí e tô junto com o governador comprando o desafio da garantia dos 200 dias letivos para o estudante. É lei. Sim. A gente sabe, é uma lei. Tem que cumprir. É direito do estudante. Então, esse desafio, essa briga a gente comprou junto. Eu, governador, chamando os prefeitos para garantir os 200 dias letivos dos estudantes. Mas mais do que garantir os 200 dias letivos, são 200 dias efetivos de aprendizagem. Porque a escola só faz sentido se o estudante sair aprendendo de lá. Exato. E levar esse estudante para a escola, fazer com que ele esteja dentro do ambiente escolar. E quando a gente pensa nessa reestruturação, né, eu vejo também como uma forma de atrair esse estudante. Esse é um ambiente que ele se sinta bem, que seja bacana para ele. E a gente tem agora esse desafio do celular, que tá o tempo todo na nossa mão. E não é diferente também na rede pública, quando a gente pensa, estão todos aí também com o celular, pelo menos ali os adolescentes. Como é que vocês vão trabalhar isso nesse primeiro momento, secretário? Já foi discutido isso? É um planejamento, uma escala, é por idade, é todo mundo de vez, ninguém entra com o telefone? Como é que vai ser? Olha, o Ministério da Educação, a gente tem uma lei hoje, Virgínia. Isso, exatamente. Então, a lei é não acesso à escola com o celular. Exato. Não acesso ao espaço da escola. Exato. E olha que a gente não está falando que a gente é contra a tecnologia. Não é isso. Inclusive, a tecnologia pode ser mediada em sala de aula. A gente precisa, inclusive, utilizar a tecnologia para a mediação do conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente está dizendo e o que a legislação traz é assim: a gente sabe dos impactos da tela para os estudantes. Então, da atenção do estudante, da dificuldade de concentração. Então, o Ministério da Educação, a gente tem uma lei vigente. Ontem, inclusive, essa pergunta é bem oportuna. Ontem, o Ministério chamou a gente participou de uma reunião com o Ministério da Educação, a Bahia e todos os outros estados, porque o Ministério ali vai regulamentar a operacionalização da legislação. Então isso vem via Ministério. Exatamente. Como é que vai ser? O presidente Lula sancionou a lei e o Ministério agora vai operacionalizar, vai disponibilizar uma portaria orientando os estados e os municípios como proceder. Mas óbvio que já existe uma lei. Então, o estudante não pode levar o celular para a escola. E essa pactuação também precisa ser com as famílias. Exato. Porque se a gente não tiver uma pactuação com a família, não vai adiantar o professor, a diretora da escola, o diretor entrar nessa briga de braço com o estudante. É algo, como a gente diz aqui, não dá para responsabilizar só a escola. Exatamente. Jogar lá e dizer escola resolve. Exatamente. Então a gente precisa fortalecer essa parceria com a família. Porque a família já sabe que é proibido o celular na escola. Então o estudante não precisa levar o celular para a escola. Mas óbvio que tem casos e situações, por exemplo, de saúde, que o estudante precisa ter um aparelho para controle da glicemia, controle da glicemia. Então, esses casos vão ser normatizados pelo Ministério. A gente também vai soltar uma normativa para orientar as redes, o Conselho Estadual de Educação também, para normatizar atípicas também, as redes privadas. Então, assim, tem algumas situações. Mas o fato é que a lei vigente não permite o celular na escola. E é esse o desafio que a gente precisa construir com as famílias e a convocação para as famílias. É lei, seu filho não precisa levar o celular para a escola. Agora, secretária, você acredita que essa normativa e de fato a aplicação, né, dessa possibilidade seria ainda esse ano, meio do ano? Esse ano, a lei já 2025. Vale a partir de 2025. Mas você acredita que já no início do ano letivo? Agora, no início do ano letivo. Pronto. Já lei, as famílias já não podem mandar seus filhos para a escola com o celular. Pois é, minha gente. Então, segunda-feira a maioria das escolas já voltam, viu? Já sabem. Você sabe que já tem muitas unidades escolares que o celular não
Que isso já acontecia. Já acontecia Por antes da entender o normativa. quanto isso impacta, né? Exato, Gente, porque é muito difícil o professor dividir a atenção com essa tela. Celular, ó, não. E de fato, a tela é muito atraente. Sim. Então, por isso que a gente precisa utilizar também como uma ferramenta pedagógica, utilizando como instrumento pedagógico em determinados momentos, mediado pelo professor. A gente, inclusive, investe em tablets hoje. Nossas unidades escolares, os estudantes estão recebendo tablet para usar a plataforma mediada, orientada. Então, como instrumento pedagógico. Eu me lembro, eu fiz, já tem tempo até, viu, o investimento nos tablets, que eu fiz uma matéria sobre isso. Exatamente. Na todos época, e eu falei que incrível, né? Já estavam ali e todos, eles fazem avaliação com o tablet. Isso é bom, porque o resultado da avaliação, ele é imediato. Então eu não preciso esperar o professor corrigir a avaliação. É imediato o resultado. Perfeito. Tem perguntas chegando, né, Ju? Tem perguntas dos nossos ouvintes aqui. Olha, gostaria de fazer uma pergunta para a secretária Ravena. Como acontecerá a troca de NTE para o pessoal da 5ª convocação do concurso? A nomeação desse pessoal será em março? Então, isso aí, deixa eu contar para vocês. A gente fez um concurso em 2022. 2.100 vagas. O governador Jerônimo era secretário à época, Rui Costa governador, 2.100 vagas. Sim. Convocamos as 2.100 vagas e depois, agora, no início do ano, o governador zerou o cadastro de reserva. Então, a gente já chamou 5.200 profissionais aproximadamente do concurso, ou seja, quase 3.000 a mais do número de vagas do edital. Então, teve um grupo aí que a gente fez uma convocação, que é essa 5ª convocação, de profissionais que não tinha vaga para o seu território. Então, como não tinha vaga para o seu território, a gente está chamando e dizendo: oi, você tem interesse de ir para outro território? Então, é isso que a gente está fazendo. É óbvio que a gente sempre quer ficar perto da casa da gente, mas nem sempre isso é possível acontecer, né? É um concurso público, a gestão também tem a demanda de onde tem a carência do profissional. E eu trabalho com uma prerrogativa e é uma diretriz da minha vida, que é assim: o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho do outro. Então a gente está fazendo um trabalho para garantir professor em todas as escolas, em todas as salas de aula. Então o nosso desafio é ter professores e professoras, coordenadores pedagógicos. Então essa gestão a gente tem feito com muita dedicação e com muito cuidado. Em relação a essa nomeação em março, a nossa equipe está trabalhando. A data ainda não está fechada, e nem se é março ou se é abril, mas é agora ainda no primeiro semestre. Exatamente, pronto. Ainda nesse primeiro semestre. Perfeito. Secretária, mudando de assunto aqui, a gente quer falar também sobre a questão da venda do antigo terreno ali, né, do Odorico Tavares, né? Em que pé tá isso? Vai ser vendido ou não vai? O governador Jerônimo até comentou algumas coisas, mas não bateu o martelo, né? Tem alguma coisa já definida? Na verdade, a definição sempre foi esse espaço por 2 unidades escolares. O valor desse espaço por 2 unidades escolares. Sim. Isso foi na época de Rui como governador, do secretário Jerônimo e agora como governador. Então, esse diálogo é inegociável. Sim. Porque ali era uma escola, então a gente está fazendo esse autoinvestimento em unidades escolares. Então, o nosso trabalho é esse. A gente ainda precisa construir muitas unidades escolares. Esse prédio, ele já é da administração da SAEB hoje. Inclusive, para fazer essas tratativas, já desvinculado da Secretaria da Educação, porque é um patrimônio do Estado. Então, passa para a SAEB, que é quem cuida de patrimônio, dos prédios e das estruturas do Estado. E a SAEB já tem tratado dessa pauta. Mas o que é inegociável é que é uma área que o valor dela é para investimento na educação. Pronto, e é a SAEB que está à frente, então, exatamente. Disso aí, né? Bom. Tem perguntas chegando aqui também no YouTube. Ju, você tá aí com o chat aberto que eu vi aqui agora. Cadê? Aqui, ó. Josiane? Isso, Josiane. Bom dia, parabéns, secretária. Pauta da educação. Pergunta sobre o pagamento do piso, data base, janeiro. Cumprimento da lei, reestruturação do plano de carreira, mudança de grau. Olha, a gente já começou as tratativas com o sindicato para o pagamento do piso. Certo. A Bahia tem se destacado e é um desafio. A gente paga o piso da rede estadual. Os municípios têm feito também as suas conversas com o sindicato. Então, nos próximos dias aí, a gente já tem algumas atualizações. Nós vamos chamar o sindicato aí também nos próximos dias para bater martelo sobre a questão da carreira, a correção da promoção dos profissionais da educação. Então, eu sou professora da rede estadual e isso é uma coisa que me toca pessoalmente, né? Eu digo, olha, eu estou
secretária, mas eu sou efetivamente professora. Sim. Então, esse olhar e esse cuidado para os professores eu tenho feito com muita dedicação. Óbvio que é um grande desafio. A gente está falando de 77 mil servidores na educação. Eu estou falando isso da rede estadual, sem falar das redes municipais. Eu estou falando de quase 700 mil estudantes da rede estadual, sem falar dos 2 milhões das redes municipais. Imagina, gente. Então, assim, cuidar do professor é muito importante. Porque o professor é aquela pessoa que está no dia a dia da escola, compartilhando conhecimento com os estudantes, transferindo parceria, porque o professor é uma referência. Com certeza. Eu sei da importância. Eu, por exemplo, tenho muitos professores que marcaram a minha vida. Eu também. Então, eu não esqueço. Eu lembro como a professora falava. Eu tive um professor na UFBA, Clímaco Dias. Eu lembro exatamente como ele falava na aula de geografia urbana. Eu dizia, meu Deus. Como nos marca, né? Então, assim, esse investimento em professor, quando a gente investe, por exemplo, na infraestrutura física das unidades escolares, colocando uma sala climatizada, um bom laboratório, um teatro, quadra coberta, isso também é investir na qualidade do trabalho do professor. Sim. Quando a gente coloca nutricionistas nas escolas para ter uma alimentação reforçada e saudável. Que às vezes é a alimentação que o estudante vai ter naquele dia todo. Exatamente. É no momento em que ele está na escola. Muitos estudantes, aquela refeição para muitos deles, e quem é professor sabe, quem é de escola estadual ou de escolas municipais, quem é da escola sabe quantos estudantes a gente já recebeu na escola e que pediu um café. Eu não tomei café em casa. Nossa. Aquela alimentação Imagino. é a alimentação da única, vida do estudante. Né? Então, assim, a gente tem feito um esforço muito grande nessa parte da alimentação escolar das nossas unidades, porque a segurança alimentar passa pela escola. Claro. Então, a política que o governador Jerônimo constrói hoje, do Bahia Sem Fome, de segurança alimentar, passa pelas nossas unidades escolares. A gente está falando de 30 mil refeições dia. Sim. Que são servidos na rede. E assim, quando a gente pensa, né, secretária, e que é muito diferente, a gente falava sobre isso aqui antes de começarmos a entrevista, a realidade quando a gente vai pro interior da Bahia. Naqueles municípios pequenos, né, e eu queria trazer um pouco disso aqui, até porque, como vínhamos conversando, você tem tido esse contato muito de perto com esses novos prefeitos, teve um encontro logo há pouco, quando eles assumiram os novos prefeitos. Então, para estreitar essa relação, como é que é essa conversa? Quais são aqueles municípios, assim, em que a situação é mais difícil de chegar, né? Que o acesso à educação é mais complicado. Tirar aquela criança da zona rural ali e levar ela para a escola, porque aí depende do transporte e de outras questões também. Olha, a gente tem uma relação muito boa com os municípios e isso que é uma orientação do governador, independente de questão partidária, a gente cuida das pessoas, essa é a orientação dele. Então, a nossa relação com todos os 417 municípios tem sido uma boa relação. Esse diálogo. Você falou aí, a gente fez um encontro de fato lá em novembro, dezembro, para recepcionar os novos prefeitos, para dizer a eles, a Secretaria da Educação tem esses serviços, o governo do estado tem isso aqui que pode aportar capacidade para o município, porque os municípios têm muita dificuldade. Tem dificuldade com a equipe técnica, e aí a gente tem o Instituto Anísio Teixeira aqui, o IAT, lá na Paralela, que faz formação com os professores, e a gente também faz formação com as equipes técnicas dos municípios. A gente entrega para os municípios agora, por exemplo, na próxima quinta-feira, dia 30. Sim. Dia 30, amanhã. a gente... Amanhã. Quinta, dia 30, a gente vai entregar 417 ônibus para os municípios. O governador Jerônimo vai entregar para os prefeitos e para as prefeitas para começar o ano letivo. Perfeito. Isso, a gente precisa fortalecer esse regime de colaboração, ajudar esses municípios. Muitos municípios estão vindo de situações difíceis, dessa transição. Eu ouvi um prefeito falar que eu achei engraçado assim. É engraçado, é doloroso e preocupante, mas é engraçado. Dessa intransição, que no município dele não é transição. foi uma intransição. Não foi uma transição. Não foi uma transição no município dele, porque foi tão difícil, tão dura, que ele teve tantas dificuldades de informação para poder começar a fazer uma boa gestão. Então, assim, o governo do estado, a gente está segurando na mão desses prefeitos, está caminhando junto. Eu estava contando aqui para as meninas antes, eu vou contar para vocês. Ontem eu saí da SEP, era quase 10h30. Porque eu estava atendendo um prefeito. O prefeito de Caju do Colônia estava lá, secretária, me ajude aqui. Como é que a gente faz com isso? Como é que faz com o transporte? Então, assim, essa relação Estado e município, se a gente não caminhar junto, a gente não vai avançar. Vai ser enxugar gelo no ensino médio. Exatamente. Porque se o estudante chega fragilizado do ensino fundamental, eu vou ficar aqui insistindo no ensino médio. Então, por isso que a gente tem que caminhar junto. É uma determinação do governador Jerônimo, assim, a gente descer. Nossas equipes estão no interior. Então, por exemplo, eu tive a equipe que desceu para Juazeiro.
Pra ver a situação e ajudar o município. O governador recebeu o prefeito de Juazeiro aqui em Salvador. A gente atendeu com toda a equipe do governo do estado e depois desceu a equipe da saúde, a equipe da educação, a equipe do Bahia Sem Fome, as equipes do governo do estado para ajudar o município. A gente teve a equipe que desceu para Paulo Afonso, tem a equipe que vai descer para Venceslau Guimarães agora. Então, a gente tem equipes em todos os municípios para poder ajudar os prefeitos. Tem prefeito que é novo, que tem pouca prática da gestão pública. Então, que agora, às vezes é uma dúvida básica de licitação, de como aquele processo. Por exemplo, a questão do campo, do estudante da zona rural. Qual é o nosso desafio e orientação? O prefeito não trazer o estudante para a cidade. Porque a aula na cidade é diferente da aula para um estudante que mora no campo. Isso. E olha que não é esse outra campo. Vivência, né? E pense que não é aquele campo que a gente tinha naquele campo antigo, ideológico. Não é esse campo. É um campo que já tem acesso à tecnologia, à informação. Se a gente for nas escolas do campo, depois eu vou compartilhar com vocês mostram com esse pessoal. Uma escola que a gente tá terminando os últimos ajustes numa aldeia em Botirama. Sim. A escola eu tô apaixonada. Eu mostro a foto pra todo mundo. Por isso. Energia fotovoltaica, quadra, equipamentos. Que uma massa. escola linda, climatizada. Então, assim, qual é o nosso desafio? É pegar o estudante no lugar onde ele está. Sim. Então, óbvio que é muito, muito desafiador. Nós estamos falando de 417 municípios. A Bahia é grande, Nós né, estamos gente? falando E desse convivências diferentes, né? São 417 municípios, parecem que são outros estados, né? E eu penso assim, ó, quem mora em Salvador e quem mora em Itaju do Colônia, Sim. ou quem mora em Mirante, lá perto de Conquista, assim, é outro contexto. A música, eles escutam músicas diferentes. Tudo diferente, o jeito de falar é diferente. Então, assim, a gente precisa, a educação tem que ser contextualizada. Perfeito. E com a vida do estudante, com a história, e óbvio que acessar a universidade precisa. Eu recebi vídeos de estudantes assim, ó. Secretária, eu sou a primeira da minha família. Secretária, eu ia pra escola, eu andava 5 quilômetros pra chegar na escola. E eu agora passei em jornalismo, ó. Eu tô tão... Olha, vocês precisam ver, o nome dela é Amanda. De Jogue Duro, viu? Coronel João Sá. Você precisa ver, ela passou na Federal de Sergipe. Que bacana. Que é mais lá em cima. Sim, mais próximo, pra lá. E ela me mandou no Instagram, no direct. Secretária, eu passei, eu tô tão feliz. Aí o governador repostou um cardzinho dela. Ela, meu Deus, tô emocionada. Que fofa. Então isso é muito legal. Essas muito histórias bacana. A gente nos precisa, comovem, né? precisa ter cara, a educação precisa ter cara, ter jeito. Tem um brilho no olho dos estudantes. Então, sim. E é tão bom ver isso, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no encontro também dos estudantes e ver como eles se empolgam, né, para aquele momento. Verdade. Né? A gente como trouxe 5 mil estudantes. Gostam de estar ali, de mostrar o que fizeram ao longo do ano. Isso é ter o brilho no olho. Isso muda. Brilho no olho. E para quem entrou na universidade, vai entrar agora na universidade, tem duas coisas muito legais. A gente tem o Mais Futuro, que é um programa do governo do estado. Para os estudantes que estão na universidade, acessando, aí quem mora distante da universidade recebe uma bolsa, para ajudar na permanência do estudante. Então, tem o Mais Futuro, tem o Partiu Estágio. E o presidente Lula acabou de aprovar o Mais Professores pelo Brasil, que é um jeito de mobilizar a sociedade, engajar os estudantes para ser professor. Sim. Porque ser professor é um desafio. Tem que ter cada brilho no vez olho. mais. Eu sou filha de professores, meu pai foi professor da rede estadual, inclusive, e é cada vez mais desafiador. Tem que ter brilho no olho para ser professor. E aí o presidente Lula criou Mais Professores pelo Brasil. Eu acho que de longe foi a sacada mais incrível que ele teve nesse último período, porque ele vai dar uma bolsa para estudante que se inscrever em licenciatura para ser professor. Sim. Então o estudante vai receber uma bolsa, vai receber uma formação para ser especialista, já sair especialista. Então, o estudante tem várias formas de permanecer na universidade que a gente vive na atual conjuntura. Na minha época, eu não tive essa oportunidade de permanecer. Eu vim de Vitória da Conquista, do interior, para estudar aqui em Salvador. E minha mãe fazia o maior esforço com meu pai. Eu lembro o esforço deles toda semana. Para me mandar dinheiro, para fazer as ligações, para trocar essas experiências. E hoje a gente tem universidades em vários municípios da Bahia, em vários territórios. A gente tem programas de permanência. O governo dizendo assim, eu quero que você fique na universidade. Sim. Que essa é a obrigação do Estado. Exato. Com certeza. Então,
Mas 2025 tem mais desafios. Eita. Eita. E a gente vai trazer mais a secretária aqui, porque tem assunto com essas mulheres. Essa mulherada aí na essa bancada. bancada feminina é demais. E é sempre bom esse papo com a secretária. Olha o Thiago Costa, TC, secretária TC, que é do que traz nosso nosso trânsito. Ele disse trânsito. que trabalhou com você lá na SEC. Tá vendo aí? Valeu, Tiagão. Secretária, muito legal. obrigada, viu, por sua É. participação aqui no nosso Volte, programa. volte. Ó, tá vendo aí? Ó, Thiago, convite aí, viu? Vá, Tá mas fica aqui vendo? também, viu? A gente pode dividir, tá, Thiago? Rovena tem um negócio, quem trabalha com ela, menino, é fã e quer ficar. Eu conheço várias pessoas. Olha, é um perigo, mas eu boto tanto peso nesse povo, eu não sei como é que eles ainda ficam fã, porque eu divido com eles. Eu É digo, porque tem tem que ser. empatia. Não, eu digo, Vai na mas linha é de tudo, verdade. tem que ter essa não, empatia. mas eu sempre digo assim, ó, gente, esse projeto aqui, ele não é meu. É da Bahia, gente. Verdade, verdade. O que a gente não quer pro nosso filho, o que a gente não quer pro nosso filho, a gente não quer pro filho dos outros. Vamos fazer o Exatamente. melhor. Com certeza, Aí a gente perfeito. acorda cedo, tem gente que nem dorme. O governador não dorme, né? Não dorme e não deixa a gente Ninguém dormir dormir. pra todo mundo entregar as melhores políticas públicas, mas é muito desafiador e muito bacana. Ser professora da rede estadual, estar secretária da educação, com um governador que é professor, e olha, tem que ter coragem para botar uma professora da educação básica secretária. E eu sou a professora, a secretária mais nova do Brasil. É mesmo, Então, velho? eu sou a mais nova. Olha! Na reunião dos secretários, eu falo, gente, tô com... é sério. É jovem, mas é retada. Retada, essa aí. Muito obrigada, menina. Muito obrigada, viu, Bom secretária? Foi um trabalho prazer. 2025. Prazer, Tudo de foi bom. um bom 2025 pra gente, Pra com nós. muito trabalho, muita dedicação, e a gente vai ter mais de 22 mil estudantes na universidade em 2025. Eita. Muito bem, Um obrigada, beijo, gente. Um secretária. abraço. A Salvador tem um lugar especial no nosso coração, viu? Beijo. Beijos.